Graça e paz a todos, amados. Amados, a grande pergunta ou afirmação é a seguinte: o Senhor determina os passos tanto para a obediência quanto para a desobediência. Alguns fazem disso uma pergunta, Eu já faço disso uma afirmação. Nós vemos no nosso meio, existem muitas pessoas que fazem trabalhos brilhantes pela família e falam para poder acompanhar o curso dessas pessoas, como se eles devem lidar com a família, ou então fazem campanhas para que encurtar o deserto. Wellington, eu não vejo nada de mal nisso. Tudo que seja benéfico para poder manter a família, para poder entender que a família é graça de Deus, tudo que a gente fizer, desde que não fira princípios, e que nós enviamos a entender o que é família perante Deus, que família nunca foi uma pessoa se divorciar e casar com outro. Isso não é família, tá? Família perante Deus é aquela família que Ele abençoa, que é debaixo da sua obediência, debaixo da sua compreensão da justiça divina. Mas existem pessoas que se prendem muito a entrar em campanhas, ou então fazer um curso. Amados, primeiro que ninguém encurta deserto, tá? Não existe isso. O deserto ele tem dia, hora para começar e para terminar. Quem estuda um pouquinho da Bíblia vai entender isso. Então, aí eu pergunto, então para que fazer campanhas? Para que fazer... Primeiro que mal não faz, tá? Eu não digo que a pessoa não deva fazer campanha. Mas a pessoa entender que a campanha vai encurtar o seu deserto, vai fazer com que o seu cônjuge volte mais rápido para casa. Não, nós temos que entender que nós somos seres humanos. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Tá? E sabemos que todos nós nascemos pecadores, não há um justo sequer. E quando chega o momento da graça ser manifesta nos eleitos de Deus, que nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, somente Deus sabe disso, então ele passa a compreender quais são as boas e perfeitas vontades de Deus. Então, não vejo mal das pessoas participarem de campanha, não vejo mal nenhum nisso, mas as pessoas não podem entender que aquilo ali só pode ser benéfico para a pessoa para poder compreender mais do Evangelho e não para poder encurtar deserto ou prolongar. Nada que nós façamos ou deixamos de fazer ou vai encurtar ou vai prolongar o deserto. Tem tempo e hora para começar e para terminar. Tá? Então, já que nós entendemos isso, nós no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, está escrito o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aí vocês podem dizer assim, não, então, o homem planeja o seu caminho está falando do eleito de Deus, está falando do cristão. Não está falando que em seu coração o eleito de Deus ou o cristão planeja o seu caminho. Não, o homem planeja o seu caminho. Em seu coração a criatura de Deus planeja o seu caminho. Então, nós planejamos nosso caminho, tanto para o bem quanto para o mal. Ah, mas isso é o livre-arbítrio. Não é o livre-arbítrio. Isso é determinado por Deus. Mas então, vamos agora no versículo 4 do mesmo livro, capítulo 16 de Provérbios, que diz o seguinte: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, Deus criou o ímpio para o dia do castigo. Deus criou Judas para aquele momento. Deus criou o anticristo para aquele momento. Judas, anticristo, pessoas que fazem as más obras, são todos determinados por Deus. Nós podemos agora, para terminar, ir lá para o livro de Romanos capítulo 9, versículo 13 ao 21. Presta atenção. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú.
Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí, o que vocês têm com isso? Vocês estão entendendo? Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito. Deus levantou o faraó justamente com aquele propósito, para ele ser desobediente, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia e endurece a quem ele quiser endurecer. Mas alguns de vocês me dirão: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Quem é você para falar que você acha isso injusto? Do cônjuge ter o coração endurecido pelo próprio Deus? Eu acho injusto, Deus. Enquanto eu estou buscando o Senhor aqui, o meu cônjuge está lá se deleitando entre os lençóis com outro. Quem é você para falar o que é justo, o que é injusto perante Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a que o formou? 2 pontos. Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para desonrosos? Então, Deus fez os seres humanos. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Por isso que ele criou o ímpio para o dia do castigo. Então, o que eu quero dizer com isso? A palavra quer dizer com isso. Descanse no Senhor. Não adianta vocês ficarem... por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 7, fala para que se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Deus nos chamou para vivermos em paz. Porque você sabe que deixando ele ir, ele é um descrente. Deus endureceu o coração dele. Deixe-o ir. Vocês não vão conseguir lutar contra Deus. Mas agora o papel de vocês é buscar o Senhor de todo o coração e que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então isso é descansar no Senhor, meus amados. Saber que Ele está no controle. Tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.